Eu não fui a primeira pessoa a ser pensada para essa palestra, né? Para essa palestra havia sido pensada uma colega doutora em Bíblia, mas por motivos de agenda ela não pôde aceitar, então eu assumi o desafio de corresponder ao assunto e também as expectativas relacionadas a essa pessoa que havia sido inicialmente convidada. O tema proposto foi impulsos bíblicos para comunidades mais atrativas, inclusivas e missionárias. Esses três adjetivos aí, atrativas, inclusivas e missionárias, ajudam a criar uma frase de impacto que é coerente com a proposta do PAN. Mas eu fiquei pensando, não está muito evidente se a sequência das palavras atrativas, inclusivas e missionárias segue a ordem alfabética, se tem alguma ordem de importância ou algum valor estético, né? E a outra questão é, considerando também as dimensões da missão assumidas pelo PAN, o adjetivo inclusiva já deveria estar no adjetivo missionária, porque uma comunidade missionária é uma comunidade inclusiva. Mas seria o dever de uma comunidade ser atrativa? Seria o seu dever e sua função? Seja como for, esse título foi retirado da visão da ISLB, conforme assumida pelo PAN, de ser reconhecida como igreja de comunidades atrativas, inclusivas e missionárias, que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo testemunho do amor de Deus, pelo serviço em favor da dignidade humana e pelo respeito à criação. Essa primeira parte da visão, ser reconhecida como igreja de comunidades atrativas, inclusivas e missionárias, na verdade é dependente do que se segue. O que segue é isso, que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o fundamental. Nós queremos ser reconhecidas como igreja de comunidades que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. E nessa fidelidade nós queremos nos destacar pelo testemunho do amor de Deus, pelo serviço em favor da dignidade humana e pelo respeito à criação. Então, por esse motivo, eu tirei os adjetivos atrativas, inclusivas e missionárias e deixei somente como título impulsos bíblicos para a missão. E entendo isso aqui apenas também como uma proposição de estímulos para a missão. O texto base do PAN define a missão na ISLB a partir de 4 ênfases: evangelização, comunhão, diaconia e liturgia. E esse conceito de missão, ele é bastante atípico. Normalmente os conceitos mais comuns falam do envio para evangelizar. Essas 4 dimensões da missão, elas abarcam diversos componentes da vivência comunitária. E nesse sentido há um avanço conceitual significativo. Então, ao falar de missão ou de comunidade missionária, eu pressuponho essas 4 dimensões da missão. Trazer impulsos bíblicos para a missão, fiquei pensando o que posso trazer, porque posso começar em Gênesis e terminar no Apocalipse. Para não fazer isso, pelo tempo que nós dispomos, então eu escolhi trazer os impulsos a partir da oração do Pai Nosso. Fiz isso também motivado, o nosso pastor, Dr. Gottfried Brackmeier, uma vez publicou um texto chamado os 10 mandamentos da comunidade missionária. Então eu pensei, vamos falar a partir do Pai Nosso, então quem sabe seja uma oração pela missão. Iniciando então com a introdução do Pai Nosso que estás no céu. A expressão Pai é uma metáfora para falar de Deus. E o sentido de uma metáfora pode variar, seja pelo significado que cada pessoa atribui, seja pelo contexto no qual ela é utilizada. Falar em Pai na época de Jesus e em Pai em nossa época não é a mesma coisa. A essa diferença contextual, acrescente-se que muitas pessoas não fizeram ou não fazem uma boa experiência com o seu pai. Como falar de Deus como Pai nessa situação? Não seria melhor chamar Deus de mãe?
Pode acontecer também que a compreensão de Deus como Pai seja uma imagem idealizada de como nós gostaríamos que o nosso Pai fosse, ou de que tipo de Pai nós gostaríamos de ser. E o mesmo raciocínio se aplicaria à figura da mãe. Que experiências ou idealizações são atribuídas ao papel de mãe? Figuras de linguagem podem ser uma grande ajuda, mas não estão livres de limitações e de ambiguidades. Seja como for, a Bíblia não afirma a masculinidade de Deus. Podemos dizer que Deus é como uma mãe e como um pai, da mesma forma que o confessamos como pai. Nos dois casos não se pensa em gênero. Metaforicamente, a figura do pai e da mãe é uma forma de explicitar o cuidado que Deus tem para com todas as pessoas. Essa metáfora afirma um vínculo de Deus, de proximidade com Deus, um vínculo de respeito, de confiança e amor. A existência de Deus não se define pelo gênero, mas justiça de gênero faz parte do nosso compromisso missionário. Igreja inclusiva é a igreja que anuncia e promove a equidade entre mulheres e homens. E essa equidade provém da confissão de que Deus criou mulheres e homens à sua imagem e semelhança. As primeiras comunidades cristãs entenderam que aquelas desigualdades que foram estabelecidas por convenções humanas precisavam ser superadas. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos sois um em Cristo Jesus. As recomendações, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste, ou sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai, indicam que a metáfora também tem uma função exemplar. A comunidade missionária é chamada a se espelhar na perfeição de Deus. Perfeição não é algo que nós podemos possuir, mas algo a partir do qual nós podemos nos relacionar. Trata-se da disposição de seguir o exemplo divino. Igreja missionária, inclusive, precisa examinar o assunto à luz da misericórdia de Deus e se afastar de moralismos que buscam apenas apedrejamento. Apesar de conter elementos de idealização, a metáfora não deixa de ser a afirmação de uma realidade. Nós não apenas comparamos Deus, e nesse sentido vale perguntar: como é que nós procedemos com pessoas cuja opção de sexualidade ou cuja configuração familiar diferem daquelas que nós aceitamos como normativas? Sem qualquer mérito de nossa parte, nos acolhe como filhas e filhos. Ninguém invoca Deus como pessoa isolada, mas como participante de uma família de fé. Comunidade missionária reconhece o caráter inclusivo da palavra nosso, determinada logo no início da oração. E, sobretudo, reconhece que este nosso não é determinado por nós, mas por Deus. Se nós não conquistamos a filiação por pretensas qualidades e virtudes, também não cabe a nós decidir quem faz parte da família de Deus. O pronome nosso também é importante para considerar a dimensão da igreja como corpo. A ISLB é a nossa igreja, mas não no sentido de ser nossa propriedade, porém no sentido de ser um organismo do qual nós fazemos parte. E como partes desse organismo, cada um e cada uma tem a responsabilidade e comprometimento. Nós não queremos apenas uma liderança, um ministro, uma ministra missionária. Nós queremos toda a comunidade engajada. O cristianismo não se proliferou somente em virtude da atuação de missionários e missionárias talentosas e dedicadas. A propagação da fé cristã aconteceu em grande parte a partir do testemunho de pessoas comuns que assumiram aquilo que nós, na concepção luterana, chamamos de sacerdócio de todas as pessoas que creem.
Entendo aqui o sacerdócio não no sentido de intermediação, mas no sentido de serviço. O termo nosso também nos ajuda a entender que compromissos, decisões e orientações precisam ser assumidas por todas as partes. A ISLB não pode se perder em guetos, sejam eles paroquiais ou sinodais. Por fim, a indicação nos céus não define a distância, mas a diferença. Deus é Deus e não pode ser confundido com o nosso pai ou a nossa mãe aqui na terra. Nós podemos sim nos dirigir a Deus da mesma forma como nos dirigimos à nossa mãe ou ao nosso pai. Porém, sem deixar de reconhecer que Deus é quem sustenta e governa todas as coisas. Santificado seja o teu nome. Na antiguidade, acreditava ser em diversos deuses. Baal, Astarote, Quemos, Calmão, Milcom, são alguns exemplos de divindades cultuadas no entorno do antigo Israel. E nesse contexto de grande diversidade de divindades, era necessário falar através do nome, definir, designar através de nome, qual era o Deus que o povo de Israel invocava. Mas o nome de Deus não é escolha humana, é Deus quem revela e escolhe o seu nome. O nome de Deus, revelado em Êxodo 3, é composto por 4 consoantes. E o significado pode ser: eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu aconteço como aquele que acontece. Não sabemos exatamente. Também não vou pronunciar o nome de Deus, porque em algum momento da história de Israel, o nome de Deus deixou de ser invocado. Esse nome aparece mais de 6.800 vezes na Bíblia hebraica, mas nunca é pronunciado. Em seu lugar é dito a palavra Senhor. O pedido pela santificação do nome de Deus afirma que o nome de Deus não está desvinculado do seu ser e do seu agir. O nome é afirmação da existência de Deus e da sua ação no passado, presente e no futuro. Ressalta-se também que o nome de Deus é santo sem a nossa interferência. Nesse sentido, o pedido santificado seja o teu nome não pretende uma mudança em Deus, mas pretende uma mudança em nós. O nome de Deus precisa ficar santo entre nós. E esse é o objetivo da ação missionária. Para a fé cristã, a santificação do nome de Deus requer o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Senhor, ao qual se deve seguir. Esta pequena confissão foi um dos motivos pelos quais muitas pessoas foram perseguidas no Império Romano. A vivência em comunidade é outra expressão da santificação do nome de Deus. Testemunho e comunhão são possíveis graças à atuação do Espírito Santo. Onde há coragem para testemunhar e disposição para viver em comunidade, ali o Espírito de Deus está agindo. A dimensão da liturgia no PAN está vinculada com a santificação do nome de Deus. Santificação abrange o culto, o louvor, a oração. No culto, Deus age em nós e por nós, através da sua palavra e dos sacramentos. Martim Lutero escreveu que louvar a Deus e invocá-lo nas atribulações e necessidades são formas de santificar o nome de Deus. Mas seria um equívoco restringir a santificação de Deus, do nome de Deus, a esses momentos. Assim como o nome, a santificação é definida pelo ser e pelo agir de Deus. Deus age com misericórdia e justiça. Deus, o Santo, é santificado em justiça, diz o profeta Isaías. Comunidade missionária busca a santificação do nome de Deus na prática constante da misericórdia e da justiça. De Lutero também aprendemos que honrar e santificar o nome de Deus significa se opor a toda a injustiça. A injustiça é uma profanação do nome de Deus, contra a qual a igreja precisa resistir vigorosamente.
A injustiça precisa ser transformada em justiça. Mas em um mundo marcado por profundas desigualdades, por agressão à criação, que força transformadora teríamos nós como ISLB? Nós não representamos 0,5% da população brasileira, que por sua vez não representa nem 3% da população mundial. Bem, estima-se que o número de pessoas cristãs era mais ou menos de 10% quando o cristianismo foi elevado ao status de religião oficial do Império Romano no final do quarto século. Não há base de dados para comprovar essa estimativa, mas se for procedente, indica uma quantidade, uma cota não muito específica. Claro que podemos questionar se o cristianismo receberia alguma consideração caso representasse menos de 1% da população. Mesmo assim, o pequeno número de pessoas cristãs no primeiro século chamava muita atenção no Império Romano. E chamava a atenção justamente pela busca da santificação do nome de Deus, através da prática da justiça, do testemunho, da vivência do amor cristão. Maior do que a representatividade numérica, deve ser a nossa preocupação com o grau de influência que nós exercemos como ISLB nos lugares onde vivemos. Nosso temor não deveria ser a estagnação numérica ou a perda de membresia, mas a perda de relevância. Igreja missionária precisa constantemente se perguntar o que nos identifica e mostra a nossa relevância a partir da santificação do nome de Deus. Venha o teu reino. A atividade de Jesus foi caracterizada pela proclamação do reino de Deus. Esse termo é mencionado mais de 100 vezes no Evangelho. Chama atenção que fora dos 3 primeiros evangelhos, esse termo praticamente não aparece e parece ser substituído pela expressão vida eterna. Reino de Deus é a tradução de uma expressão grega, basileia tuteu, que também pode significar domínio de Deus, soberania de Deus. O reino de Deus não se define por limites territoriais, mas se caracteriza pelo âmbito no qual Deus exerce domínio. Em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, a igreja não pode abdicar do anúncio do reino de Deus. Isto está explícito também no texto base do PAN, ao declarar que o centro da proclamação é o Cristo crucificado e ressurreto, e o seu alvo, a instauração plena do reino de Deus, que Ele mesmo haverá de consumar no fim dos tempos. É justamente dessa promessa de que o reino de Deus irá se tornar realidade neste mundo que a evangelização extrai a sua motivação. Missão, evangelização é um constante anúncio e súplica: venha o teu reino. O reino de Deus pode ser anunciado como muito próximo, o reino de Deus está chegando, como uma realidade que já se manifesta, é chegado o reino de Deus entre vós, ou no futuro, quando nós clamamos, venha o teu reino. Esse paradoxo ele pode ser esclarecido se entendermos o reino de Deus como um processo dinâmico, que já se manifesta no presente, mas se concretizará no futuro. Na atividade de Jesus e na nossa vida, os sinais do reino de Deus já se manifestam. Mas todo sinal da soberania de Deus, todo sinal da soberania divina que nós vislumbramos, é apenas um esboço parcial do que está para se estabelecer. Ao anunciar o reino de Deus, Jesus falava de um ideal conhecido, não era uma invenção dele. Claro que as concepções não eram uniformes, mas havia pontos de confluência, especialmente na expectativa de que o estabelecimento pleno da soberania de Deus trará um tempo de paz integral, de alegria, de abundância. Esta é a esperança que também anunciamos como igreja missionária. A proclamação da esperança, a proclamação do reino de Deus.
Deus vai transformar sofrimento em alegria, fome em saciedade, violência em paz, morte em vida. Mesmo vinculado com o mundo vindouro, tal esperança confere sentido a esta vida e também alimenta o compromisso. Quem clama, venha ao teu reino, quer começar a vivenciá-lo o quanto antes. E tal vivência é possível através da fé e na comunidade de fé. Comunidade é o local da vivência do reino, do domínio de Deus. A comunidade tem, inclusive, a tarefa, o encargo de manifestar os princípios da soberania divina. É assim que se pode entender a tarefa de ser sal e luz para o mundo. Quem é mais importante no reino dos céus? A questão formulada pelos discípulos de Jesus pressupõe uma discussão de classificação social que perdura até hoje. Quem é mais e quem é menos importante? Há séculos que dinheiro, poder, conhecimento e influência são usados como critérios para definir a importância das pessoas e garantir privilégios. A soberania divina determina uma inversão de valores. Se alguém quer ser o primeiro, será o último. E servo de todos. Também as relações de poder ganham outro sentido. Entre vós não é assim. No reino de Deus, o poder só existe como serviço às pessoas. Quem aceita os princípios da soberania divina, assume uma nova forma de vida, que tem um caráter exemplar e leva a transformações. Trata-se de uma mudança de dentro para fora, da comunidade para a sociedade. Mas veja só, quase 2000 anos de cristianismo não foram suficientes para que a disposição para o serviço superasse as formas de desigualdade e violência, ou a busca por privilégios. Há muito trabalho missionário pela frente e muita coisa a ser transformada. O pedido, venha ao teu reino, é uma súplica pelo agir de Deus e uma certeza de que um novo tempo ainda está para vir. Pedimos que Deus não tarde em completar o seu domínio. Queremos que o futuro se torne logo presente. Ao assumir que agora são outros 500, a ISLB não pode abrir mão de clamar pela vinda imediata do reino de Deus. Podemos planejar e sonhar com os próximos 500 ou 333 anos, que o Zeca calculou, mas sempre com a possibilidade de que a completude do reino de Deus aconteça antes. Enquanto aguardamos, fazemos a nossa parte, sabendo que a soberania de Deus se estabelecerá em definitivo no tempo em que Ele mesmo determinar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A expressão "se Deus quiser" faz parte do nosso vocabulário cotidiano, né? Indica que o desejo de que algo aconteça, ou a intenção de fazer alguma coisa, ou ainda o seu resultado, estão condicionados a uma determinação divina. E o apóstolo Tiago é conhecido por ter formulado essa condição. Para pessoas que se orgulhavam de suas pretensões e planos, ele escreveu: vós nem sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Pedido pela santificação, por fazer a vontade de Deus, pressupõe ação divina e ação humana. Em primeiro lugar, nós reconhecemos que Deus age e faz a sua vontade. Todas as coisas foram feitas pela vontade de Deus. Vontade divina é ação que cria, transforma, vivifica, perdoa, capacita, cria a partir do nada, restaura o que está destruído, revigora o ânimo exaurido. Faz acontecer aquilo que parece impossível. Contra a vontade de Deus não há o que subsista. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Em segundo lugar, o clamar, seja feita a tua vontade, é também uma disposição para agir de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se estabeleça cada vez mais. E a execução desse compromisso inicia com o aprendizado. Ensina-me a fazer a tua vontade. O texto base do PAN reconhece que a ação educativa faz parte da história de Deus com o seu povo. Deus educa o povo de forma contínua. O povo aprende através da vivência e da reflexão, dos acertos e dos erros. O povo também ensina. Igreja missionária é a igreja que ensina a vontade de Deus. E na ISLB, este ensino é reconhecido como educação cristã contínua, que inicia com o batismo e perpassa todas as fases da vida. Educação cristã é sustentáculo da missão e concretização da vontade de Deus. Nesse sentido, a formação é um dos eixos transversais do PAN. Formação contínua permite descobrir e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A disposição para fazer a vontade de Deus considera duas grandezas interligadas e indispensáveis. Por um lado está a dimensão pessoal. O que Deus espera de mim? Qual é a sua vontade para mim? Esta pergunta circunstancial e específica é necessária. Para cada pessoa, Deus tem um propósito, e cada pessoa assume a incumbência de realizar a vontade de Deus. Mas a perspectiva pessoal não pode estar sobreposta à dimensão mais abrangente, à dimensão universal da vontade de Deus. O que Deus quer com toda a criação, com todas as pessoas, em todos os cantos do mundo? Essa deveria ser, na verdade, a primeira pergunta. Porque quem considera em primeiro lugar a dimensão comunitária e universal da vontade de Deus, evita cair na tentação de se portar como centro do universo. Como identificar a vontade de Deus? Essa pergunta não encontra sua resposta na descoberta de um método, mas na compreensão de critérios. Para aquelas pessoas que perguntavam pela vontade de Deus, o profeta Miqueias responde: que Deus pede de ti que pratiques a misericórdia, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A teologia luterana igualmente nos ajuda apontando para o critério da liberdade cristã. Pela fé a pessoa é livre e não está sujeita a nada. Pelo amor, ela é serva de tudo e está sujeita a todas as pessoas. Essa liberdade, fundamentada no amor, está em conformidade com o critério pelo qual Jesus presume os mandamentos. Por fim, o pedido seja feita a tua vontade inclui a submissão, que indica deixar ao critério de Deus decidir o que é melhor. A oração de Jesus, antes de ser preso e crucificado, prenuncia que nem sempre aquilo que queremos é a vontade divina. Submissão é uma atitude de confiança, pois nunca se sabe de antemão o que acontecerá. E essa disposição de Jesus em aceitar a vontade de Deus também coloca limites em teologias que pretendem ordenar que Deus faça isso ou faça aquilo. Seja feita a tua vontade. O planejamento missionário tem seu fundamento e limite nesta petição. Planejamento é necessário para refletir e assumir a missão, a visão e os valores. É momento de analisar a situação na qual vivemos e de pensar em ações que façam frente aos desafios do nosso contexto. Tudo isso é feito para que a comunidade cumpra a vontade de Deus. O roteiro do planejamento missionário é um auxílio para que comunidades, paróquias e instituições da ISLB compreendam e realizem a vontade de Deus. Planejamos em submissão à vontade de Deus e confiamos também o nosso agir
aos cuidados dessa vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. No Antigo Oriente, pão era o elemento principal da refeição. Comer pão era tomar uma refeição ou ter uma refeição. Pedido pelo pão se refere àquilo que é necessário para suprir as necessidades básicas de alimentação. Hoje, talvez podemos ficar em dúvida sobre qual tipo de pão nós colocaremos sobre a mesa. Na época de Jesus, a inquietude era a possibilidade de sequer ter algo para comer. Nesse sentido, a oração do Pai Nosso revela o legítimo desejo de ter assegurado hoje o pão que se comerá amanhã. O pedido pelo pão pressupõe um estilo de vida simples. Não se pede por coisas supérfluas, nem em grande quantidade, mas o alimento necessário, o suprimento das necessidades básicas. E esse pedido também traz uma orientação econômica, uma economia comprometida com a preservação das condições de vida para todas as pessoas. É diferente de uma economia baseada em acúmulo, supérfluo e descarte. O acúmulo e o supérfluo causam pobreza, desigualdade, além de sobrecarga e esgotamento do ambiente natural. Não se pode pedir pão nosso sem considerar as pessoas que passam por necessidade e não têm garantidas as condições básicas da vida. Embora necessário para o bem-estar e a sobrevivência pessoal, o Pai Nosso reivindica a obtenção do pão como questão coletiva. Pede-se em conjunto e para o conjunto. A visão individualista motiva a ganância, leva ao acúmulo. Gera a imoralidade de pouca gente com muito pão e muita gente com pouco, ou quase nada. Pedir pelo pão requer a solidariedade com quem não tem e o questionamento sobre as formas de conquista e de distribuição do pão. Jesus disse que não vivemos apenas do pão, mas de toda a palavra que procede de Deus. Nossa vida não se limita à satisfação das necessidades materiais e é necessário buscar a comida que subsiste para a vida eterna. O alimento material tem limite. Consegue manter a vida terrena, que tem um prazo de validade. Por isso a igreja missionária precisa falar do alimento para a vida eterna, dado através de Jesus Cristo, o pão da vida. Tão inseparáveis como corpo e espírito, são indissociáveis o pão material e o pão espiritual. O nosso compromisso missionário é com a vida plena, com os dois tipos de pão. Apesar disso, parece que a nossa responsabilidade com as necessidades básicas nem sempre parece tão evidente. Talvez por isso o apóstolo Paulo tenha recebido a recomendação expressa de não esquecer dos pobres. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo menciona a oferta que comunidades da região da Macedônia e da Acaia fizeram para pessoas necessitadas de Jerusalém. Misericórdia impulsa o comprometimento da igreja missionária com as necessidades básicas. E essa é a razão por que a diaconia constitui uma das dimensões da missão. Vários textos da igreja antiga atestam esse compromisso diaconal. O filósofo cristão Aristides, numa apologia escrita no século II, fala o seguinte sobre a atitude das pessoas cristãs: não desprezam a viúva, não desamparam o órfão, os que têm compartilham abundantemente com os que não têm, se veem um forasteiro o acolhem sob seu teto e se alegram com ele como um verdadeiro irmão. Da mesma forma, na apologia de Justino, também do século II, nós lemos: cada um, conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece, e o que foi recebido se entrega ao presidente. Ele o distribui a órfãos e viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. É significativo o fato de que essa ação de coleta
que Justino descreve era feita por ocasião da Eucaristia. Aliás, as primeiras comunidades cristãs, as ceias das primeiras comunidades cristãs eram simultaneamente ceia do Senhor e alimento para o organismo biológico. O imperador Juliano, um crítico ferrenho do cristianismo do século IV, teria reconhecido que pessoas cristãs ajudavam a quem necessitasse, independente se ela era cristã ou não, independente da sua participação ou não na comunidade. Diaconia não é chamariz para ganhar membros, mas testemunho efetivo do amor de Deus. Na parábola de Mateus 25, a ação diaconal é o critério para definir a participação no reino de Deus. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Vamos lá em conjunto, né, pessoal? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver. Aqui também em outros textos é assinalado que a omissão é tão determinante quanto a ação. A ação diaconal não tem nada a ver com salvação por obras. Praticar diaconia não significa confiar em méritos e em obras. A prática da diaconia não busca recompensa, tampouco pergunta se as pessoas miseráveis são dignas de auxílio. Deus age em favor da pessoa miserável, independentemente da sua qualidade. E é seguindo esse exemplo que praticamos diaconia. Na prática da misericórdia, a igreja pode ser, nas palavras de Lutero, um Cristo para as pessoas necessitadas. E assim também concretizamos a visão de ser igreja que se destaca pelo serviço em favor da dignidade humana. E perdoa-nos as nossas dívidas. Na língua aramaica, o termo dívida tinha tanto sentido de dívida material quanto também de culpa ou pecado. A dívida resulta na incapacidade de cumprir a vontade de Deus. Estamos em dívida com Deus e não temos condições de saldá-la. Por isso pedimos que ela seja perdoada. Tal como o reino de Deus, o tema do pecado permeava a pregação de Jesus, conforme o resumo do evangelista Marcos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mateus explica o nome de Jesus como aquele que salvará o povo dos seus pecados. E de João Batista dizia-se que pregava o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Arrependimento é pressuposto básico para o perdão. Perdão dos pecados também está no centro da teologia luterana. Que outra coisa é todo o evangelho a não ser a boa nova da remissão dos pecados? Escreveu Lutero. Por muito tempo, Lutero ficou angustiado com essa pergunta: como encontrar um Deus misericordioso? Pois ele compreendia Deus como um ser terrível que punia em vida e condenava após a morte. Tal imagem era baseada na compreensão equivocada da justiça de Deus. Entendia-se a justiça de Deus a partir da determinação de dar a cada qual o que lhe é devido. A pessoa justa receberia a recompensa e a pessoa má receberia o devido castigo. Esse tipo de justiça, por mais lógico que pareça, tem um grande problema. Se o mal deve ser pago com o mal, como romper o círculo do mal? Se Deus aplicasse este senso de justiça, então aconteceria aquilo que mais afligia Lutero: não haveria como escapar de uma condenação. A vida de Lutero mudou quando ele entendeu a justiça divina. Deus não tolera o pecado, é fato, mas não quer a condenação da pessoa pecadora. E por isso oferece perdão. Em uma prédica sobre Lucas 15, Lutero diz: olha, se Deus não tivesse paciência com as pessoas pecadoras e sempre batesse nelas com o porrete, como ele poderia ter pessoas e uma igreja?
Por meio de Jesus Cristo, Deus absorve o nosso pecado e nos dá a sua justiça. Na visão de Lutero, Cristo está repleto de graça, vida e salvação. A pessoa está carregada de pecados, morte e condenação. Então ocorre essa estranha troca. O que é de Cristo se torna nosso, o que é nosso se torna de Cristo. Esse é o princípio da justificação na teologia luterana. Justificação não é um ato mágico, uma força extraordinária que transforma completamente a existência humana. Mesmo recebendo justificação divina, toda pessoa está sujeita ao pecado. Nem sempre conseguimos praticar o bem que gostaríamos, mas justamente o mal que não preferimos. Por isso Lutero diz que somos pessoas simultaneamente justas e pecadoras. Até a nossa morte, a nossa existência será marcada por esta ambiguidade. Uma igreja missionária não pode abrir mão dos sacramentos como meios da graça que irradiam perdão. Lutero considerou o sacramento do altar como o testamento de Cristo. A ceia do Senhor, nas palavras de Lutero, é a promessa do perdão dos pecados que Deus fez. E é promessa tal que foi confirmada pela morte do Filho de Deus. Da mesma forma, a água do batismo é a expressão do perdão e vida nova. Pelo batismo participamos da vida, morte e ressurreição de Cristo. Sacramentos não são apenas ritos, são ritos que contêm um mandato divino e promessa da graça. Comunidade missionária resguarda a confissão e absolvição dos pecados na liturgia do culto e também oportuniza a confissão e absolvição pessoal. Em virtude da nossa persistente ambiguidade, a declaração "teus pecados estão perdoados" é extremamente libertador. O complemento, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não é uma condição no sentido de que o perdão de Deus seja uma recompensa pela nossa ação. A parábola do credor incompassivo em Mateus 18 é uma indicação evidente de que o perdão divino antecede o perdão humano. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe, já havia dito Deus a Jó. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não é uma condição, mas uma declaração de compromisso. Com essas palavras, declaramos a disposição de perdoar, da mesma forma como Deus já nos perdoou. Onde convivem pessoas, situações de desencontro podem ocorrer a qualquer momento. Há pessoas que se afastam de uma comunidade por causa de conflitos e questões mal resolvidas. Há pessoas que buscam uma comunidade para tentar resolver um conflito. Em nossa atuação missionária, temos o importante desafio de trabalhar a dimensão da superação de conflitos e do perdão. Vale lembrar que a parábola do credor incompassivo foi contada a partir de uma pergunta de Pedro. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão leva à reconciliação, e reconciliação é também um objetivo da nossa ação missionária. Não nos deixes cair em tentação. A partir da língua grega, a tradução literal da sexta petição seria: não nos induzas à tentação, ou não nos conduzas à tentação. Assim também é traduzido o Pai Nosso ao alemão. Essa tradução levanta a pergunta: seria então Deus responsável pela tentação? Não nos conduzas à tentação? Na epístola de Tiago é dito: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Como então entender essa petição?
Alguns relatos bíblicos indicam que a tentação também pode ter o sentido de provação. Nesses casos, a fé e a obediência do povo ou de uma pessoa são colocadas à prova ou em prova por Deus. Abraão deveria mostrar a sua confiança a ponto de sacrificar aquilo que lhe era mais querido. Este é um exemplo de provação para comprovar fidelidade e fortalecer fé. Há também textos que descrevem momentos em que o povo colocou Deus à prova, questionando a sua presença e proteção. Um exemplo é a murmuração do grupo que caminhava com Moisés no deserto. Em certo momento, quando faltou água, o murmúrio foi: está o Senhor no meio de nós ou não? Nesse caso, tentar Deus significa desconfiar de Deus, não reconhecer o seu agir, não aceitar a sua vontade. E por fim também há a tentação provocada pelo maligno. O relato sobre Adão, Eva e a serpente, ou mesmo a tentação de Jesus nos evangelhos, são exemplares a respeito desse poder do mal e das suas artimanhas. Estimulando a dúvida e a ganância, sereis como Deus, tudo isso te darei. Satanás procura afastar as pessoas de Deus. Convém lembrar que nenhum desses tipos de tentação, de provação, são sinônimos de pecado. O próprio Jesus, que não tinha pecado, foi tentado várias vezes. Não raro as tentações mostram-se muito atraentes, fascinam pelas possibilidades presumidas. Por isso faz bem perguntar se a aspiração por comunidades atrativas esconde algum tipo de tentação que possa desviar da fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. A atratividade é um conceito bastante subjetivo. É um complexo atributo constituído por diferentes ingredientes. Em primeiro lugar, é necessário definir o que é atratividade. Uma pessoa pode gostar de um evento ou reconhecer a comunidade como atrativa, enquanto outra pessoa vai pensar justamente o oposto. O que se entende por atratividade, por comunidade atrativa? É uma comunidade que agrada a todas as pessoas, cuja igreja está sempre cheia? Além disso, é necessário perguntar por que ser comunidade atrativa? Porque queremos levar a mensagem do reino de Deus, queremos promover testemunho, comunhão, justiça, paz, queremos ter um certo número de pessoas contribuintes, queremos ter a igreja cheia para comprovar eficiência ou sucesso missionário. A pergunta seguinte é: para quem existe a comunidade? No roteiro do planejamento missionário existe uma palavra, uma pergunta: para quem existe a comunidade da qual eu faço parte? Essa pergunta também poderia ser: para quem nós queremos ser comunidade atrativa? Para pessoas que já têm um vínculo com a ISLB, sejam elas participantes ou afastadas? Nesse caso, a atratividade teria a função de fidelizar a membresia? Buscamos ser comunidades atrativas para pessoas que estão em outras igrejas ou não participam de qualquer igreja? Queremos ser comunidade atrativa para pessoas de diferentes etnias e de diferentes classes sociais? Embora a proclamação do reino de Deus fosse dirigida a todo o povo de Israel, parece que havia uma vinculação mais forte de Jesus com os estratos mais empobrecidos e os grupos menos privilegiados, os grupos à margem da sociedade. Jesus, inclusive, foi caracterizado como amigo de publicanos e pecadores. Seriam as pessoas discriminadas e menos privilegiadas as mais receptivas à mensagem do reino de Deus? Ou esta mensagem seria mais atrativa a elas e menos atrativas a representantes do status quo econômico, político ou religioso? A atratividade traz muitas possibilidades, mas a ambivalência do seu fundamento e objetivo
é uma séria ameaça. É por isso que a atratividade não pode ter um fim em si mesmo. Com isso não se quer dizer que uma comunidade não deva procurar ser atrativa, mas antes e acima de tudo está o compromisso com o Evangelho do Reino de Deus. Atrativa também pode ser a forma de anúncio. A essência do Evangelho, porém, não pode ser descaracterizada. Somente a partir desta convicção é que se deve procurar responder à pergunta: como ser comunidade atrativa? Além da atração da atratividade, da tentação da atratividade, a comunidade missionária enfrenta muitas outras tentações. As vaidades pessoais, o apego a cargos, as disputas por poder ameaçam a vida comunitária. Com essa petição, imploramos que Deus não nos deixe cair em tentação. Com essa petição também pedimos que Ele não afaste de nós a sua mão e que nos fortaleça com a disposição única para servir. Clamamos pela proteção de Deus porque reconhecemos nossa fraqueza. Reconhecemos que quem está no discipulado não está livre de tentações. Nós vivemos entre a disposição para o seguimento e a dificuldade para sua efetivação. Mas livra-nos do mal. Em sentido amplo, o mal pode ser entendido como sofrimento, como maldade humana. Sofrimentos aqui a gente pensa em enfermidades, acidentes ou perdas, né? Também na maldade humana que se manifesta em palavras, gestos, ações, omissões. Num sentido mais estrito, livra-nos do mal também pode se referir às forças que atuam em oposição a Deus. E esse poder maligno é representado na Bíblia pelo personagem, o diabo ou Satanás. A súplica livra-nos do mal revela o temor de cair nas artimanhas de Satanás. Nesse sentido, ele é um complemento do pedido anterior. Ao mesmo tempo, o pedido estabelece uma posição. Nós não pertencemos ao príncipe das trevas, nós pertencemos a Deus. Nós buscamos nos afastar do mal e afirmamos querer viver em comunhão com Deus. Por fim, o clamor livra-nos do mal é também uma confissão de que nós não somos pessoas totalmente do bem. Além de ser, em muitos casos, uma autodefinição que não prima pela modéstia, a designação pessoa do bem desconsidera a simultaneidade de pessoa justa e pecador, simultaneidade que impregna toda a nossa vida. Com a atuação de Jesus, o mal sofreu uma grande derrota. Mas às vezes se tem a impressão de que ele não perdeu o ímpeto. E parece até mais forte. Talvez seja uma questão de perspectiva. Aquele exemplo conhecido, do copo meio cheio, meio vazio. Vou aproveitar para pegar um pouquinho de água. Aproveitar o exemplo, Em todo caso, o mal será vencido em sua plenitude quando chegar também à plenitude do reino de Deus. E nesse sentido, a petição é também um complemento do clamor: venha ao teu reino. Livra-nos do mal é súplica e disposição. Clamamos pela ajuda de Deus e procuramos nos distanciar do mal. Há vários males que rondam nossas comunidades, e um deles é o absurdo de associar Deus, a presença de Deus, com sinais que atendem interesses pessoais e materialistas. Grupos orientados por teologia da glória e da prosperidade costumam vincular Jesus a esplendor, poder e vitórias materiais. De fato, Cristo nos deu a vitória, mas é a vitória da reconciliação com Deus. Não é conquista orientada por padrões de consumo e de posse. Sinal divino não se presta ao exibicionismo e nem tem ligação com privilégio, supérfluo e acúmulo. Faria bem refletir sobre os sinais com os quais nós associamos a ação de Deus
e pedir para que Ele nos livre do mal de invocar seu nome para justificar ambições pessoais e materiais. Outro mal que insiste em caminhar conosco é a apatia em relação à criação divina. Queremos ser comunidade que se destaca pelo respeito à criação. E fazemos isso porque entendemos que o cuidado com a criação é compromisso inadiável e incontestável da fé. O texto do PAMI já indicava uma conjuntura alarmante. Diz ali: a natureza sofre e geme as dores do progresso a qualquer preço. A poluição de mananciais de águas e rios resulta em prejuízos também à fauna de seu entorno. O desmatamento aniquila florestas, onde a biodiversidade é fator crucial para o equilíbrio ambiental. O texto também reconhece que surgem propostas alternativas e que muitas comunidades têm se empenhado nesse sentido. E nós costumamos nos sensibilizar quando vemos imagens e dados sobre mudanças climáticas, sobre desrespeito à criação. Os nossos corações e as nossas mentes se perturbam e surge o desejo de fazer alguma coisa. Precisamos agir. Isso está em nossas intenções e nosso compromisso. Mas será que estamos assumindo satisfatoriamente esse compromisso? Será que estamos dando conta da gravidade da situação? A igreja missionária precisa se ocupar urgentemente com esse assunto. Por isso faz sentido incluir o cuidado com a criação nesta petição e clamar que Deus nos livre do mal, de desamparar ou destruir a sua criação. Assumir o compromisso com a preservação ambiental é uma expressão inequívoca da fé. Questões ecológicas não receberam destaque na tradição bíblica nem na teologia de Lutero. Isso por questões óbvias. Na época não havia essa preocupação. Ainda assim encontramos indicativos notórios para o nosso compromisso com a criação. Na Bíblia a criação é disponibilizada ao ser humano para usufruto. É uma concepção antropocêntrica, mas de forma alguma pode ser entendida como carta branca para a destruição. Essa possibilidade de usufruto precisa ser vista em conjunto com a tarefa que recebemos de cultivar e guardar. Esta incumbência nos compromete com o cuidado da criação. Cuidar da criação assim como Deus cuidaria dela. Também prestaremos contas contra qualquer mal que a criação sofrer. Na Bíblia, a criação pertence ao âmbito do louvor a Deus. Quem louva ao Criador reconhece fazer parte da sua criação e assume a responsabilidade de cuidar e preservar. Quem louva ao Criador compreende que faz parte deste mundo, mas que o mundo não lhe pertence. Quem louva ao Criador percebe que no fundo apenas peregrina por esta terra. Já houve quem antecedesse e haverá quem precederá, quem sobrevirá. Quem louva ao Criador não pensa apenas em garantir a sua jornada. Os recursos disponíveis precisam ser partilhados com cada caminhante. Quem louva ao Criador se compromete em garantir as condições para que peregrinas e peregrinos do presente e do futuro possam desfrutar da hospitalidade da terra. Chegamos ao final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse final do Pai Nosso é uma doxologia, ou seja, um louvor, uma adoração. É um elemento muito comum no final de salmos e de orações. A doxologia do Pai Nosso não se encontra nos manuscritos mais antigos do Evangelho, e por esse motivo algumas Bíblias também trazem essa parte entre parênteses, ou omitem. Também o Pai Nosso na tradição católica não contém a doxologia. Possivelmente ela foi acrescentada a partir do uso litúrgico da oração do Senhor nas comunidades. Jesus ensinou a orar e no final cada pessoa dá a glória a Deus da forma como quer. Temos muito a pedir
e muito a fazer. Nem sempre conseguimos realizar aquilo que nos propomos, e nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos. Temos fraquezas, mas também temos virtudes. Avaliamos criticamente as nossas falhas e jubilamos com os acertos. Em tudo isso, vemos motivos para louvar a Deus e confessamos que toda a honra cabe somente a Deus. Amém.